Agora eu quero falar um pouquinho de movimentação política. Com a intenção de abrir espaço para pautas econômicas, o presidente da Câmara, Arthur Lira, convoca parlamentares para uma sessão extraordinária nesta segunda. Conta aí, Yasmin, o que está no bastidor desse encontro? Assim, num dia incomum para a presença de parlamentares aí em Brasília. Incomum mesmo, né, Evandro? Porque aqui, geralmente, as coisas começam a acontecer a partir da terça-feira. É normal, dentro do Congresso Nacional, os parlamentares começarem o expediente na terça-feira. Mas o presidente da Câmara dos Deputados, por conta justamente desse feriado do 7 de setembro, baixou um ato para convocar os parlamentares para virem aqui para o Congresso, os deputados, para discutir assuntos de interesse do Palácio do Planalto, focados principalmente na pauta econômica. A gente consegue ter um direcionamento de quais são as prioridades. Por exemplo, tem 3 temas importantes e que podem entrar nessa agenda de votações nessa semana curta. O primeiro é aquela questão envolvendo o projeto que trata da limitação dos juros rotativos do cartão de crédito. Esse assunto, inclusive, inclui a medida provisória que trata do desenrola. Essa MP já está valendo, o desenrola já está valendo, mas para não perder a validade, o que o governo fez? Incluiu dentro do projeto de lei que trata dos juros rotativos do cartão de crédito. Esse assunto, esse projeto de lei já teve o parecer apresentado pelo deputado Alencar Santana e, entre outras coisas, a gente pode destacar o seguinte, Evandro, que se as empresas de cartão de crédito não estipularem um limite máximo dos juros, aí o projeto de lei estipula um limite de 100% ao ano. Vale lembrar, em julho, por exemplo, eu peguei esse dado aqui, em julho desse ano, a taxa dos juros anual do cartão de crédito ficou em 445,7%. Por isso, a expectativa dessa limitação. E o segundo ponto, que também pode entrar na pauta aqui, questão relacionada à econômica, é o projeto de lei que trata da taxação das apostas esportivas online. Esse é um assunto que interessa ao Palácio do Planalto, principalmente a equipe econômica, porque pode gerar uma arrecadação de cerca de 700 bilhões de reais já esse ano e ao longo dos próximos anos pode chegar a 12 bi. Por isso, interessa esse aumento da arrecadação da equipe econômica. Mas claro, né, Evandro, como são pautas que precisam de acordo, o presidente da Câmara dos Deputados sabe, Arthur Lira sabe disso. E aí a expectativa é que a tradicional reunião de líderes que acontece na terça, ela também seja antecipada para hoje, para eles definirem como vai ser o andamento desses assuntos e quais efetivamente vão entrar na pauta. Mas esses 3, se a gente fosse apostar, esses 3 estão ali no topo da lista e agora precisa saber como eles vão pautar aqui dentro do Congresso Nacional nessa semana curta. Muito obrigado, Yasmin, pelas informações. Se tiver novidade, você que está circulando aí no meio, é só chamar a gente aqui. Bom trabalho para você e para a tua equipe. Quero saber aqui de vocês se, ao tentar adiantar pauta econômica, que é muito do interesse de um governo que está, inclusive, se ancorando em arrecadação, se a gente pode esperar muito mais articulação e, entre outras palavras, o chamado toma lá da cá, Langani. Eu acho que sim. Eu acho que tem vários aspectos nessa decisão de hoje do Lira. O primeiro é um recado para o governo. Olha, se vocês acelerarem a reforma ministerial, leia-se cargos e verbas para os republicanos e principalmente para o PP, eu avanço com a agenda econômica. Foi um menu degustação que o Lira deu, mas ele não deu ainda a refeição completa, não deu o prato principal e não deu a sobremesa. Tem um outro ponto que é a pressão de setores da sociedade também, né? Mercado financeiro, empresários, para que avance essa pauta econômica. O terceiro ponto, o protagonismo que o Lira também quer ter em relação a isso, mostrando que ele é uma espécie de governador aí do Brasil, né? Como se fosse um parlamentarismo e ele um ministro de Estado. Eu acredito que ele gosta também deste protagonismo, como ele teve durante a reforma tributária. Então, são vários aspectos aí na decisão dele de hoje. Agora, tem uma questão muito interessante que tem a ver também com a possibilidade de reforma ministerial. Então, eu vou até pedir para o Demetrios, nosso editor-chefe, já alterar a tarja para quem nos acompanha ficar por dentro de tudo que a gente está falando aqui, porque a Yasmin Costa falou sobre a MP ali das apostas, que, neste caso, poderia gerar algum tipo de arrecadação para o Ministério do Esporte de Ana Moser.
E há um interesse sobre o Ministério do Esporte e uma apuração também de que os partidos que estão querendo integrar o governo neste momento não queriam a criação de novos ministérios. Eles já querem pegar aqueles ministérios que estão consolidados. O do esporte seria de especial interesse exatamente porque ele poderia ser turbinado a partir do momento em que a arrecadação das apostas entrar por ele, Nelsinho Kobayashi. Pois é, 18%, salvo engano. Exatamente. Seria a alíquota das apostas no Brasil e é mais uma oportunidade que o governo viu de taxar e de aumentar a sua arrecadação nessa vontade, nessa intenção de aumentar os gastos públicos, de aumentar o Estado. Precisa tirar de algum lugar e é onde ele pode achar, na taxação. Mas chama atenção em relação a essa questão das taxas, dos impostos que serão cobrados pela MP, que agora será votada no Congresso, Evandro, porque tem um detalhe importante aí, um detalhezinho, uma porcentagenzinha desses 18 é destinada para clubes e jogadores de futebol. Eu fico me perguntando, quando você paga um imposto, você está pagando imposto para o Estado. Sim. E aí o Estado vai devolver para uma empresa, que é um clube. E mais do que para uma empresa, para uma pessoa, que é um jogador de futebol. Geralmente clube e jogador de futebol, todos ricos. Eu não sei se tem muita legalidade, constitucionalidade no desenho dessa MP, tal como ela foi proposta. Quero saber se os parlamentares vão deixar passar batido agora que vão se debruçar sobre esse caso também. Piperno, a gente está falando de PP e republicanos, e nesse caso a possibilidade de um desses partidos integrar esse ministério que pode ficar mais rechonchudo a partir das apostas. Como é que você enxerga essa articulação e, principalmente, como é que Lula vai resolver essa história? Não, só uma coisa em relação a isso que o Nelson falou, vamos checar bem como isso entrou-se a si mesmo, porque na verdade hoje os clubes já têm os sites de apostas como grandes patrocinadores. Mas aí é empresa com empresa, né? Não. Diferente. Então, não. O que eu estou achando, Nelson, estranho é assim, que se os clubes já têm, não vejo muito sentido em um projeto prever ainda mais recursos desse mesmo setor sendo drenados aí na direção dos clubes. Agora, Evandro, tem uma coisa assim, se você tem 37 bocas para alimentar e... Você está falando dos ministérios. Sim, aí você vai aumentar para 39 e o tamanho do bolo da pizza é o mesmo. Ah, mas aumenta o bolo. Então, aumenta. Quer dizer, então, assim, a mais fatia... pessoas, não, o mais centrão... funcionário. Não, Evandro, então, desculpa. Alan, então, veja, vamos É igual o Nelson, me chamou de Evandro Gani. Vamos aprender com... Chamei? Sério? Vamos aprender com o Centrão. O Centrão sabe que é muito melhor ganhar um ministério entre os 37 do que ganhar um ministério fatiado entre os 39. Mas aí tem... O volume, o bolo de Mas aí recursos tem maior. um ponto. Porque esses novos ministérios, eles não são passíveis de receberem muitas emendas. Vão ser ministérios... Mas que aumenta o gasto. vai ser ministério. Não, mas o Centrão não está preocupado com o aumento de gasto. Ele está preocupado em receber um ministério rechonchudo, gordo, cheio de verba. Mas, Piperno, e você? Está preocupado com o aumento de gastos a partir do ministério, do aumento de ministérios? Eu acho Porque eu não vi você fazendo muitas críticas disso ao longo das últimas semanas. Veja, eu acho até que gasto se corta de uma outra forma. Você aumentar lá 50, 100 cargos é ruim. Esse é um recado ruim, mas do ponto de vista prático não significam muitos recursos. Você vai pegar, por exemplo, esse ministério aí das pequenas empresas, vai tirar de um ministério que já tem e vai tirar um pedaço dele e vai dar um outro nome, vai dar um outro carinho. O problema é exatamente esse no Brasil, porque você vai aumentando, por exemplo, o salário, né? O salário, imagine que sejam cargos comissionados, então por 4 anos, eu vou ter uma despesa fixa por 4 anos. E não são apenas 50, porque é 50 ali. A gente também tem as câmaras municipais, as estados. Então, não, o que eu estou querendo dizer... Isso é outra coisa, não tem nada a ver com esse movimento. O que eu estou querendo dizer é que desse pouquinho, essa mentalidade, é só um pouquinho ali, é só um pouquinho aqui, é exatamente aí que está o gargalo fiscal no Brasil. Essa mentalidade de que, não tem escassez, afinal de contas, é um pequeno vazamento. O gargalo fiscal está em outra coisa. Está no tamanho do Estado. O gargalo fiscal, ele, por exemplo... a gente pode, acho que há muito espaço para corte no legislativo, em super salários do judiciário. Mas precisaria passar também por decisão do próprio legislativo. Claro. Agora, por exemplo, ontem estava em vários jornais
a história, eu já citei aqui, mas o número é maior, né, que o governo identificou mais milhões de benefícios irregulares no Bolsa Família. Agora, vamos imaginar que esse aumento de ministérios na dívida pública, no déficit primário, não faça muita diferença. Mas tudo bem, não faz em termos numéricos e estatísticos, mas a gente pode falar que poderia ser, sei lá, 50 milhões para comprar remédio para diabetes. Pode, e aí? Pode. Eu acho que tem espaço para cortar nessas áreas onde eu falei. Por exemplo, veja, existe cerca de 40 funcionários para cada deputado. É muita coisa. Nelsinho, você está achando que o Piperno está tentando passar pano aqui para a reforma ministerial? Não, mas eu acho que ele está até utópico, né? Imagine só, 40 assessores, é isso, para cada deputado? 40 funcionários. Funcionários para cada deputado. Quem é que votaria para não ter mais 40 funcionários para cada deputado? Os próprios deputados. Você acha que o deputado vai votar? Não vai. Isso é difícil. Só para trazer uma informação que a gente estava falando, de uma parte iria para os clubes, né? É exatamente 1,63% dos 18, que vai para clubes e atletas profissionais. Dos 18%, 3% só que vai para o Ministério dos Esportes. Tem esse detalhe também. E olha, quem traz essa apuração para a gente é a Luciana Verdolin, nossa repórter de Brasília. Vamos dar uma olhada no que ela conta agora. Olha, toda semana tem sido a mesma expectativa. PP e republicanos estão recebendo sinalizações aqui do Palácio do Planalto de que os próximos dias serão decisivos para fechar a tão aguardada reforma ministerial. O que se comenta aqui nos bastidores é que a decisão de incluir os dois partidos na esplanada já estaria tomada, totalmente consolidada, mas o presidente Lula sempre quer conversar um pouco mais. O anúncio da criação do Ministério da Micro e Pequena Empresa não minimizou a pressão do Centrão, não, que já deu a entender que não quer ministério novo, quer ministério consolidado, com orçamento definido. Como Lula já tem nova viagem internacional agendada para o dia 7 de setembro, os próximos dias serão mais uma vez de expectativa. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, tem trabalhado para se fortalecer no cargo e o presidente tem dito que não pretende fazer qualquer tipo de mudança num dos ministérios mais importantes e com orçamento mais poupudo do governo. O Desenvolvimento Social comanda o Bolsa Família e o Novo Brasil Sem Fome. Programas com muita visibilidade, principalmente entre os eleitores mais pobres. André Fufuca, do PP, e Silvio Costa, do Republicano, já são tratados como ministros, mas já começam a se incomodar com essa demora na definição de pastas. Quem é contra o remanejamento dos ministérios defende que o presidente só faça as mudanças quando tiver certeza absoluta, mesmo que isso demore. Enquanto a reforma não sai do papel, líderes no Congresso e ministros aqui do governo afirmam oficialmente que as definições devem ser anunciadas em breve. O presidente até brinca dizendo que tem gente muito mais ansiosa do que ele por essa definição. E deixa claro que a palavra final será sempre do presidente da República. De Brasília, Luciana Verdolin. Bom, e será que essa gente que está muito ansiosa, fora Lula, né? Também não estaria ministro nesse meio, porque a gente está falando de ministérios que podem ser rifados. E esses ministros que estão ocupando esses cargos agora, como é que ficam enquanto essa definição não sai, hein, Nelsinho? Ana Moser, o Márcio França são alguns que estão ameaçados, né? Eu acho que, por exemplo, a Ana Moser, ela veio por conta do presidente Lula, né? Alguém que trabalhou intensamente na campanha, o que é um cenário diferente do próprio Márcio França. Mas que seria uma das ministras consideradas técnicas, por exemplo, porque ela é uma pessoa que tem conhecimento do esporte, que tem atuação e que é apoiada, inclusive, pelas categorias e setores que representam o esporte no país. Surpreende o total de 0 pessoas o presidente Lula rifar justamente o técnico, porque não é muito do critério dele escolher um técnico para o ministério. Coincidentemente, mais uma mulher, né, Evandro? Porque até agora já a Daniela, mulher, perdeu o cargo no Ministério do Turismo, as presidências da Caixa do Banco do Brasil o tempo todo, presidências ameaçadas, mulheres também, aquela crise com a Marina Silva, também mulher, e agora mais uma mulher que vai deixar, curiosamente, o presidente Lula, que se elegeu com base numa pauta progressista de valorização da mulher, diferentemente do Márcio França. O Márcio França já é diferente porque ele foi um dos responsáveis por unir o Lula com o Alckmin, o presidente com o vice. Então ele teria um ministério até por gratidão, lealdade, e que
com prazo de validade. Essa gratidão está durando 8 meses, já vai perder um importante ministério. Ô Piperno, você acha que Lula não tem interesse em manter pessoas técnicas nos cargos? Ele é muito mais voltado para pessoas que tragam algum tipo de atuação política. E Lula está derrapando aí com as mulheres no seu governo? Por exemplo, na Caixa Econômica Federal, o nome cotado para substituir a mulher que está na mira é uma outra mulher. É o único, meu amigo. Então, não sei, né? É o único. No STF, a Rosa Weber vai sair, já tem homens cotados. No STJ foi nomeada uma mulher na semana passada. Então, e esse é o ministério. Pronto, acabou. Tem mais nada. O recorde, né? O número recorde de mulheres. Não é uma coisa tão aleatória assim. Com o nosso bolso, né? Aumentando para quase 39 agora. Mas tem muita... Aí é fácil, né, Mas tem muitas mulheres. E outra coisa, a Daniela Teixeira, nomeada para o STJ, ela foi nomeada, mas também em razão de um grande apoio, massivo apoio, em especial da OAB. Então, também tem essa questão. Cedeu a uma pressão. Não é que cedeu a uma pressão, é do grupo ligado ao grupo Prerrogativas. Também, tem exato. Relações com o presidente da República. E é uma mulher. Então, as coisas não são, assim, tão diretas, assim, né? Agora, o fato é que há ministros que estão pendurados aí, o Wellington Silva é um deles, né? Que estão pendurados há 2 meses, né? Wellington Dias. Então, o ex-governador do Piauí. Então, veja, a gente ainda não sabe o que vai sair daí. O Fufuca, por exemplo, ele é ministro há 2 meses, até o meu herói, porque ele pode ser ministro de tudo. Sim, para várias coisas ele foi cotado. A gente já falou sobre isso aqui, né? O Cafu, né? Vamos aguardar um pouquinho mais. De agricultura, a tecnologia... A saúde, qualquer coisa. Mas então, Piperno, isso vem muito de encontro com o argumento que o Nelsinho acabou de falar, que Lula está escolhendo para esses lugares pessoas que têm muita atuação política, mas as técnicas vão perdendo espaço para essas pessoas. Você concorda com isso? Qual foi o técnico que perdeu espaço para as pessoas até agora? Mas com a possibilidade de Ana Moser sair. Então, é uma possibilidade, mas eu estou dizendo o seguinte, da forma como vocês falam, Nelson, dá a impressão que esse é o modus operandi do presidente. Vamos inverter Mas aqui. O fato é que zero técnico perdeu o cargo. Então vamos inverter aqui. A questão não é quem é o técnico que está perdendo espaço. Me diga qual é o técnico que foi nomeado ministro. Quantos são os ministros que foram nomeados por critério técnico? Em especial no primeiro escalão. Tem algum? Marina Silva, não é? Tem mais algum? O ministro... Tá bom, uma em 38. O ministro das Relações Exteriores, não é? 2 em 38. Como 2 em 38? 2 em 38 ministérios, a maioria é político, meu amigo. A maioria é por critério político e, em boa parte, nem do próprio partido. O ministro da Agricultura não é alguém da... 3 em 38, está subindo. Claro, mas não bate 10 nunca, meu amigo. Não. Não pessoal, tem. Agora 4h56, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco esperamos vocês de volta. Fala, Gani. Olha, essa disputa orçamentária, o presidente Lula está retardando ao máximo isso, acreditando que ele possa ter mais recursos para o governo e menos para o parlamento. Ele não vai conseguir, é uma batalha perdida. Ele não vai conseguir governabilidade se ele não fizer essa reforma ministerial que visa o aumento de cargos e principalmente de recursos pela drenagem para estes cargos. Então ele só está postergando o inevitável e, ao fazer isso, o preço da reforma vai subindo. Me espanta alguém com tanta experiência política não saber disso que está em jogo. Que foi, Piperno? Eu vi você discordando de várias partes aqui do Gani. Pelo menos o seu rosto demonstrou isso para mim. Não, primeiro estava levantando mais ministros técnicos aí, né? Enfim, Ana Moser. O ministro Dino é um ex-juiz. Chega a 10. Será que dá 20%? A ministra Nízia. Só para contextualizar em apostas fortes. Já tem... Se a Ana Moser sair, eu ganho uma pizza do Piperno. Inclusive, essa pizzaria nos assiste, viu? Bom, mas... E é boa. Eu fui lá, eles falaram que nos assiste. Entendeu? Então, só para te contextualizar, se a Ana Moser sair a técnica, eu ganho uma aposta, ela ficar o Piperno. Eu quero ir. É óbvio que vai ter um toma lá da cá, em qualquer ministério, em qualquer... Não dá 20% dos ministros. Não dá 20%. Ô, Nelson, não dá, é a maioria política. Quase 10%. Como não dá 20%? Não dá. Não dá. Você não citou quase 10. Não dá quase 20%. Vou ter que começar a conta de novo aqui agora. Você faz a eu duvido você saber o nome. É tanto ministério. Com os nomes dos ministros. Agora eu vou te falar, tem gente técnica ruim, viu, Piperno? Dos técnicos aí que sobraram, tem muita gente ruim, viu? Isso pode ter, é claro que pode ter.
Veja, isso porque a gente não está falando do pessoal das Forças Armadas. Mas compara, por exemplo, Fernando Haddad com Paulo Guedes. É tipo comparar o Messi com o Galeano. O Haddad é o Messi, o outro, pelo amor de Deus. Tanto que os resultados estão aí. E a gente vai falar já disso. Olha, pessoal, a gente já vai dar agora? Já posso 58, 10? Não, dá tempo de falar mais um pouquinho ainda. O Messi, o Paulo Guedes, o Galeano. Com todo respeito ao Galeano, fiz uma alusão aqui ao jogador do Palmeiras, Paulo Guedes Fernando Haddad. Não tem como comparar. O Paulo Guedes foi Eu só fico pensando, se perguntar pro presidente Lula, na ordem, sem cola, sem ninguém ajudar, o nome dos 38 ministros, será que ele sabe? Não sabe, não.